Olá, ouvinte, olá, telespectador e olá, internauta da Rádio Noroeste. Meu nome é Humberto Caselli e esta é a coluna A Voz da Filosofia. E hoje nós vamos falar sobre opinião. Peço que perdoem o meu mau jeito, é a primeira vez que eu estou fazendo uma assim em vídeo, né? Não deu tempo de passar perfume, mas vamos lá. Hoje nós vamos começar a falar sobre opinião. Quando nos deparamos com situações nas quais sabemos o que fazer, não é difícil resolver o problema, certo? A gente usa o nosso conhecimento próprio, a nossa lógica, a nossa capacidade de decisão, ou simplesmente o nosso instinto, a nossa vontade momentânea para resolver a questão na hora em que ela acontece. Ou a gente planeja, enfim. Mas quando não sabemos o que fazer, ou o que dizer, ou tentamos criar uma resposta nova para aquela questão, ou procuramos quem saiba resolver, ou simplesmente admitimos que não temos como resolver, não sabemos e que não há o que fazer, tudo isso a gente toma de decisão a partir dos nossos juízos ou julgamentos, que são feitos a partir de vários fatores internos e externos ao ser. Segundo a psicologia, o que diferencia as decisões de uma pessoa para outra é a subjetividade de cada um. Desta forma, como cada pessoa tem uma experiência única, pessoal, própria e singular de vida e sensibilidade em relação a si mesma e ao mundo, ainda que várias pessoas concordem em relação a uma mesma opinião, não significa necessariamente que elas tenham chegado àquela opinião da mesma forma, pelo mesmo caminho. Aqui, cabe definir, então, o que significa opinião, o que significa conhecimento, qual a diferença entre opinião e conhecimento e como nós formulamos nossas opiniões. Vamos comigo agora, porque a gente já tem mais ou menos uma ideia do que a filosofia chama de teoria do conhecimento, ou epistemologia. Esse, na verdade, é o primeiro passo para a gente tentar entender como nós construímos conhecimento. Então, opinião. Opinião, segundo o professor Google, que não está no Google não existe, pode ser definida como sendo maneira de pensar, de ver, de julgar, um parecer, uma hipótese, um consenso. Como no exemplo que a gente citou anteriormente, várias pessoas chegam a um consenso. Aquilo é um tipo de opinião. A filosofia contemporânea, ela faz uma diferenciação mais precisa entre o que é opinião e o que é conhecimento. Então, opinião se torna uma crença adotada como verdade, mas pelo senso comum, sem qualquer reflexão a respeito de sua validade, de seus pressupostos ou dos meios pelos quais foi obtida. Essa é a opinião. Não é muito difícil da gente entender isso. Quando a gente emite uma opinião, tudo bem, a gente pode até estar baseado em conhecimentos pessoais e tudo mais, mas ninguém faz um experimento para saber se a opinião está certa ou não. Ninguém vai a um laboratório, olha, na minha opinião o céu é verde. Ninguém vai a um laboratório para fazer esse tipo de análise. Uma opinião, a gente trata ela como algo a priori da experimentação, né? E dentro da filosofia, dentro da ciência, essa diferenciação ela tem que ser feita porque o conhecimento ele tem um tratamento diferente em relação à opinião. O conhecimento ele é uma crença adotada como verdade a partir da reflexão de sua validade, de seus pressupostos e de sua causalidade. Ou seja, para que uma opinião se torne conhecimento, ou qualquer proposição seja considerada como conhecimento, ela tem que ter o que no momento eu vou chamar de 3 Vs. Ela tem que ter validade, ela tem que ter verossimilhança e tem que ter veracidade. Validade o que é? Ela tem que ser testada, aprovada como funcional, quer dizer, ela funciona, ela dá certo, ela corresponde a algo que é verdadeiro. Ela tem verossimilhança, significa que ela tenha sentido. Quer dizer, você consegue conceber ela funcionando, você consegue imaginar ela. Ela não é uma coisa ilógica, não é uma coisa que foge do padrão. Que
Não é uma coisa assim, fruto de uma mente insana. Você consegue conceber. Isso é verossimilhança. E veracidade, isto é, ela corresponde a algo que existe no mundo. Ela é veraz. Então, ela tem um correspondente verdadeiro no mundo que explica aquela frase. Então, vamos pegar um exemplo. O sol é quente. É uma frase. Então, a gente pensa, além do senso comum e tal, que é uma frase que tem validade, porque em algum momento foi verificado pela ciência que o Sol é muito mais quente em relação a certas coisas que a gente tem na Terra. Ele é mais quente, por exemplo, do que o planeta Terra. Não é muito difícil de você verificar a verossimilhança disso, porque é só você sair para fora e se queimar. Você pode deduzir a partir disso que o Sol é mais quente do que a Terra. Então a frase "o Sol é quente" se torna uma frase fácil de conceber, certo? Ninguém vai falar, não, o Sol é frio. Não, o Sol é quente. É uma frase ali que faz parte do senso comum e não tem muita dúvida a respeito de sua verossimilhança. E ela é correspondente à realidade, porque o Sol ele é um objeto considerado quente. Quando você faz a análise científica e você estuda tudo mais, você vê que o Sol é quente. Então associa duas ideias, Sol e quente, que não são contrárias entre si, né? Então você pode até dizer que o Sol é quente poderia ser considerado um axioma, ou seja, uma frase que você vai utilizar de base de conhecimento para outros conhecimentos. Por exemplo, a partir do momento que eu definir que o Sol é quente, e aí eu vou utilizar um outro conhecimento de que calor demais faz mal para a minha pele, eu posso formular o conhecimento seguinte: vou usar protetor solar para não me queimar, porque se eu sei que o Sol é quente, e se eu sei que muito quente na minha pele causa queimadura, causa doença, então eu vou usar um protetor solar. Então você tem uma construção de conhecimento a partir de frases pré-concebidas. No caso, podem ser considerados axiomas. Esse tipo de associação de ideia para a formulação de novos conhecimentos é também conhecido como silogismo. Isso é da época dos gregos. Agora a gente vai fazer uma frase um pouco mais elaborada. Vamos supor que eu tenho um forno elétrico na minha casa e ele é muito quente. Ele é muito quente. Eu acho que ele é mais quente que o Sol. Aí você vai dizer para mim, Humberto, como que você vai provar que o seu forno é mais quente do que o Sol? Bom, não sei. Eu vou acender o forno. Eu vou colocar minha mão dentro do forno. Ela vai queimar. Aí eu vou colocar minha mão no Sol, vai queimar mais rápido. Eu sou capaz de fazer esse experimento? Não só não sou, como ninguém é. Ninguém é doido de fazer isso. Qual é a forma que a gente tem, então, de conceber esse tipo de experimento? A gente tenta comparar com coisas já existentes. Então, a gente pensa, o forno ele tem uma marcação de temperatura que vai até 300 graus. Então, a gente pensa, então o forno deve ir até 300 graus, porque tem uma marcação aqui dizendo isso. É verdadeiro? É falso? Tudo bem, vamos pegar um termômetro, vamos colocar lá dentro. Olha, deu 300 graus. Como que a gente vai medir a temperatura do Sol? E a gente vai ter que usar um outro tipo de conhecimento, que é o conhecimento de calorimetria, de termologia, de luz, né, de luminosidade, onde a gente sabe que o Sol é uma estrela amarela. Pela luz que ela reflete, pela temperatura que chega aqui, a gente, por conta, os cientistas chegaram à conclusão que a temperatura do Sol seria próxima de 6.000 kelvins, o que dá 5.727 graus Celsius aproximados. Então, acho que é um número bem maior do que os 300 do forno. Mas perceba que tudo isso foi construído acerca de conhecimentos já existentes. Então, para saber qual a temperatura do Sol, a gente teve que usar outros axiomas, como teoria da gravitação universal, termologia, quimacete, quimole, todas aquelas coisas que se aprende no ensino médio que a gente dorme durante a aula, certo? Mas isso tudo para tentar dar validade para a frase "o forno de casa é mais quente que o Sol". Mas, se a gente para pensar e considera, vamos considerar que tudo isso que a gente construiu é verdade. Então, chega-se à conclusão, silogisticamente, de que o meu forno não é mais quente que o Sol. Porque se a marcação que eu tenho escrita no forno 300 graus, ela é verdadeira, e a temperatura que eu tirei do Sol é verdadeira também, 5.727 é maior do que 300. Logo, o Sol é mais quente do que o meu forno. Então, a minha frase
Eu posso até imaginar um forno mais quente que o Sol. Então ele tem uma certa verossimilhança. Eu não estou associando ideias que são contrárias entre si. Não estou falando de o meu forno é mais frio do que o gelo. Não, eu estou falando forno, calor, sol, coisas quentes. Mas ela não encontra endosso na realidade experimental. Quer dizer, quando a gente utiliza o conhecimento prévio acumulado, ou até mesmo conhecimento empírico, a gente percebe não só que na parte experimental a gente não pode comprovar o que a gente está dizendo, como também na parte prática a gente não tem como comprovar o que está dizendo, porque ninguém consegue, a não ser que nem que seja o super-homem, colocar a mão no forno e depois colocar a mão no sol para fazer a comparação. Logo, dizer que o meu forno é mais quente do que o sol, não posso considerar como conhecimento. Mas é uma opinião. Posso falar, olha, meu forno é muito quente, parece o sol. É uma opinião. Ok. Toda essa conversa é muito importante para a filosofia, embora pareça ser muito casual, muito doida, e para a ciência em geral, porque é dessa forma que a gente constrói conhecimento humano. Então, se você, internauta, ouvinte da rádio, está ouvindo a gente aqui, você pode andar de carro, você pode comer no McDonald's, contar dinheiro, usar uma folha de papel sulfite para escrever, usar papel higiênico para limpar a bunda após usar o banheiro. Tudo que você tem ao seu redor depende de algum conhecimento construído anteriormente, de teoremas e axiomas que levaram à construção daqueles objetos, que levaram ao conhecimento de, por exemplo, como que a gente transmite energia elétrica, como é que a gente guarda dados, como que a gente deixa o papel branco, como que o automóvel funciona, o que é o motor explosão, o ciclo diesel, o metal. Perceba que o nosso mundo está cercado de conhecimento aplicado ou ainda a ser aplicado, derivado de conhecimentos aplicados anteriormente e tudo mais. Nós vivemos no mundo da tecnologia, onde o conhecimento gera conhecimento que leva a conhecimento e tudo anda conforme um fluxo, né? E isso é muito importante porque a gente chega à conclusão de que através do conhecimento nós fazemos interferência na natureza. Então todas essas coisas que a gente construiu, essa parede, o microfone, a minha camisa, o notebook, tudo é construído a partir de manipulação humana, utilizando o quê? Utilizando o conhecimento humano descrito até aqui. Isso é conhecimento, e para a filosofia, para a ciência em geral, essa é a importância do conhecimento. É através do conhecimento que nós construímos coisas novas. Agora, e a opinião? A opinião não. Porque mesmo que a opinião ela pode até levar ao conhecimento, só que você não consegue pelos meios tradicionais. Sabe aquele negócio de a partir de uma premissa falsa eu posso chegar a uma verdadeira? Ok, existe. Mas você não fundamenta, por exemplo, um conhecimento através de uma opinião. Como eu falei no exemplo anteriormente, eu ter a opinião de que o meu forno é mais quente do que o sol, não significa que eu estou falando a verdade. Eu posso acreditar que aquilo é verdade, mas aquilo não é verdade, porque não corresponde ao dado, eu não tenho como comprovar aquilo, então eu não posso dizer que aquilo é conhecimento, eu posso no máximo dizer que é uma opinião. E quando a gente leva muito a sério a opinião e a gente trata ela como conhecimento, acontece o que se chama viés de confirmação. E isso eu vou contar em outro vídeo. Então vamos parar por aqui para absorver esse conhecimento. Curta nossos vídeos nas redes sociais, no YouTube, Facebook e tudo mais. Está passando aqui embaixo, ó, para você, cadê aqui? Para você mandar o Pix pra gente. Pode ser de 1 centavo mesmo, você, Bosomini. O seu 1 centavo a gente paga a reforma da casa. Tem o Pix aqui, Pix aqui também, caso queira fazer a doação, e vem com a gente, tá bom? Meu nome é Humberto Caselli e essa foi a Voz da Filosofia de hoje para a Rádio Noroeste, a verdadeira rádio pública. Grande abraço e até a próxima.